Paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Melissa Cristo Kids. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a Reforma Protestante, como aconteceu a fundação das igrejas evangélicas. Então, se você está curioso para saber isso, eu vou dizer no vídeo. Mas eu já deixa seu like para me ajudar e se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse, ok? Mas antes, vamos saber sobre a cultura da idade da época. Alguns apóstolos de Jesus, como Pedro, João, Judas, eram considerados santos, que ainda são considerados hoje, ou seja, eles consideram pessoas santas como Jesus. As pessoas acreditavam que para ir ao céu teriam que pagar, ou seja, só os ricos, porque era um preço muito alto. E acreditava-se que quando alguém morre sem Cristo, ela ainda poderia ir ao céu. Elas pensavam que se queimasse o pecado da pessoa, ela ainda teria, depois da morte, condições de ir ao céu. Mas sabemos que não é assim, não é verdade? Sobre Martinho Lutero. Para quem não sabe, Martinho Lutero foi um dos reformadores da igreja primitiva. Ele recebeu o cargo na igreja de ser monge, mas você sabe o que é um monge? Monge é tipo um papa. Ele é responsável por cuidar da igreja católica. E ele também tem condições de ler a Bíblia. Algum problema, ou seja, algo errado. Como Lutero se tornou monge, ele tinha o direito de ler a Bíblia. Mas as pessoas da época não tinham direito de ler a Bíblia originalmente. Ou seja, se ele quisesse ver alguma coisa na Bíblia, ele teria acesso. Mas ele percebeu que o que estava escrito na Bíblia, as pessoas não estavam pondo em prática, sabe? Não estavam fazendo. Tipo, a Bíblia dizia para você não mentir e desobedecer. As pessoas não ligavam, não obedeciam esses mandamentos. Mas está errado. Jesus nos ensinou que devemos falar a verdade para as pessoas. Mas os padres, monges e bispos da época estavam enganando as pessoas. E o pior, as levando para longe de Deus, ou seja, cometendo muitos pecados, como idolatria a deuses falsos considerados santos e a desobediência e a mentir, por exemplo. E isso não é uma coisa boa. Agora pare para pensar. Como você se sentiria se você fosse proibido de ler a Bíblia, não pudesse conferir o que estava nas escrituras, algum versículo para esteja acontecendo algo ruim com a pessoa, não poder meditar? Como seria, hein? Se a gente não tivesse acesso à Bíblia. Só que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, mesmo que elas tivessem acesso, elas não conseguiriam ler, pois a maior parte da população não falava latim. Mas os padres e monges estudavam e conseguiam entender o latim. E a Bíblia só estava traduzida no latim. Mas Deus deu uma ideia brilhante a Martinho Lutero. Ele queria traduzir a Bíblia para a língua que o povo falava. Mas como era muito cansativo escrever a Bíblia muitas vezes seguidas, inteira, Deus deu uma ideia para ele fazer uma máquina com uma impressora para imprimir mais rápido as páginas da Bíblia traduzida do latim para a língua do povo. Mas como os líderes religiosos da época ficaram sabendo dessa ideia de Lutero, já estava fazendo muito sucesso. As pessoas já estavam conseguindo ter acesso, já estavam vendendo nas lojas. E eles ficaram muito bravos, muito zangados com Martinho Lutero. O monge rebelde. Apesar de estar certo, de fazer a coisa certa, libertar o povo de falsas doutrinas, ele foi considerado monge rebelde, pois a lei não deixava que as pessoas traduzissem para o povo que estava na Bíblia. E eles não queriam que as pessoas soubessem que outros deuses não eram santos, mas só Jesus Cristo é santo, e ele precisava anunciar isso para o povo. Está escrito em João 14,6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. As 9 teses foi umas leis muito conhecidas pelo povo. A outra ideia que ele teve para abrir os olhos espirituais das pessoas foram escrever 95 teses para mudar a atitude das pessoas. Ao terminar de escrever, colou na frente da igreja. Então os líderes religiosos da igreja leram e ficaram com muita raiva de Lutero, e ele teve que ser expulso do seu cargo. Tá vendo? A gente tem que sofrer por amor a Cristo. Ele fez tanta coisa que não podia só para falar do amor de Jesus, que teve que ser expulso de seu cargo. Mas ele recebeu a sua recompensa pessoal. Fiquem sabendo disso. Foi assim que Lutero criou a primeira igreja evangélica do mundo, dia 31/10/1517. É por isso que no dia 31 de outubro nós cristãos comemoramos a nossa libertação espiritual.
Graças a Deus, somos livres para louvar a Deus, com cânticos, ler a Bíblia, orar e falar do seu amor às outras pessoas. Hoje somos livres, livres para adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade, conhecendo a verdadeira palavra de Deus e tendo acesso a sua palavra. Fim, espero que tenha gostado e entendido a história da nossa igreja. Fiquem na paz!